Bom, vamos analisar agora o código-fonte da tela de registro de entradas e saídas, tá? Bom, então aqui no pacote com.t2tirp.escritafiscal.cliente, nós temos aqui nós temos aqui a seguinte tela, tá? Fiscal, nota fiscal, cabe grid, ok? Bom, então é nessa tela aqui, inicialmente o usuário vai visualizar todas as notas fiscais, né, que estão cadastradas no sistema. Essa grid, ela está vinculada aqui ao VO, fiscal, nota fiscal, cabe VO, tá? Então significa que os dados visualizados aí nessa grid serão os dados armazenados aqui nessa tabela, tá? Fiscal, nota fiscal, cabe. Ok? Bom, aqui no código-fonte dessa tela, né, uma tela de grid padrão, onde nós temos aqui recebendo no construtor o parâmetro que é o controller, né, da grid, é o fiscal, nota fiscal, cabe grid controller, onde inicialmente aqui nós temos a definição do nome da action, que vai receber as requisições desse controller. Então aqui no pacote com T2TIRP escrita fiscal servidor, nós temos aqui a classe fiscal, nota fiscal, cabe grid action. Ok? Inicialmente aqui temos a definição do nome dessa action. O método execute command vai identificar qual ação será executada no momento. Aqui no controller, o método loadData vai definir a ação, vai realizar a requisição para o servidor. Aqui no servidor foi identificado que é uma ação de load. Busca-se todas as notas fiscais que estão cadastradas no sistema e retorna com essas informações para a aplicação cliente, né? Para que o sistema ele mostra aqui na tela de grid os dados dessas notas, tá? O método beforeinsert_grid é o método padrão, vai abrir a tela de detalhe. Double click também abre a tela de detalhe, só que aqui ele já mostra os dados do registro selecionado. E o método delete records vai realizar aqui uma requisição para o servidor para que o mesmo exclua uma determinada nota, tá? Uma ou determinadas notas, né? No caso aqui nós recebemos os parâmetros, excluímos os registros, né, que foram selecionados para excluir e retornamos com o resultado para a aplicação cliente, tá? Então aqui nós temos uma tela de grid bem simples, onde nós já vimos aí desenvolvimento, né, utilizando-se o mesmo padrão numa tela de grid. Vamos abrir aqui agora a tela de detalhe. Então nós temos aqui a classe fiscal, nota fiscal, cabe detalhe, tá? Bom, essa tela que você está visualizando aqui, ela é muito parecida, né, com a tela lá do módulo NFE e também lá do módulo de controle de estoque, tá? No módulo NFE, essa tela ela é parecida com a que o usuário utiliza para emitir a NFE. No controle de estoque, é a tela que o usuário utiliza para importar, né, os dados da NFE. Bom, nós temos aqui apenas algumas diferenças, né? Inicialmente aqui nós temos os dados da NFE, tá? Onde nós temos aqui um form que está vinculado ao VO fiscal, nota fiscal cabe VO, tá? Aqui na aba emitente destinatário nós temos um outro form que está vinculado ao VO fiscal emitente destinatário VO, tá? Então esse VO está relacionado aqui aos dados da tabela
fiscal emitente destinatário, tá? Então os dados do emitente e os dados do destinatário, eles serão armazenados na mesma tabela, ok? Temos aqui um form com os cupons fiscais vinculados, tá? Onde nós temos aqui uma grid, e essa grid está vinculada ao VO fiscal, nota fiscal CFVO, tá? Então aqui no banco de dados, nós temos aqui a tabela fiscal, nota fiscal CF, tá? Que vai armazenar os cupons fiscais vinculados a uma determinada nota. E finalmente aqui uma aba com uma grid, né? Onde o usuário vai visualizar os produtos pertencentes a essa nota fiscal, tá? Então aqui na tabela, no banco de dados, nós temos a tabela fiscal, nota fiscal DET, tá? Ou seja, os detalhes, né? Os dados dos produtos, né, que estão vinculados a uma determinada nota fiscal. Ok? Bom, aqui no código-fonte, nós temos aqui algumas definições. Nós temos aqui a criação do controller, do form, dos dados da NFE. Temos aqui também o controller dos dados do emitente destinatário, o controller da grid de produtos e o controller da grid de cupons fiscais, tá? Nós temos aqui um lookup, que é o lookup do produto, tá? Esse lookup está aqui nessa grid de produto, é o lookup aqui do campo GTIM, tá? Você pode ver que é um code lookup column. Bom, essa classe aqui recebe como parâmetro, né, no construtor, o controller do dados da NFE, o form do dados NFE, que é o fiscal, nota fiscal, cabe detalhe controller, tá? Aqui no construtor dessa classe, nós definimos aqui o tooltip test, tá, desse generic button, que é esse generic button que nós estamos visualizando aqui. Lembrando que esses outros três botões, que é o edit, reload e save, eles estão vinculados aqui ao form da aba dados da NFE, tá? Nós não temos vinculação aos outros forms e nem às outras grids, tá? As grids têm seus respectivos botões aqui de inserção, edição, exclusão e recarregamento dos dados. Também além do botão para salvar, né? O save button. Bom, então continuando aqui, nós definimos o tooltip test aqui deste generic button, tá? Definimos o controller, né, do form dos dados da NFE, instanciamos aqui o controller dos dados do emitente e do destinatário, tá? Instanciamos o controller dos produtos, instanciamos o controller dos cupons fiscais, tá? E logo aqui abaixo nós configuramos o lookup do produto, tá? A configuração padrão do lookup, tá? Onde os métodos que vão realizar a importação e a validação é o importa produto e o valida produto, tá? E essas classes, né, de importação e validação, elas se encontram aqui no pacote com T2TIRP cadastro servidor, tá? Então nós estamos utilizando as classes, né, lá do pacote, lá do módulo cadastros, ok? Bom, vamos analisar aqui o controller do form, né, dos dados da NFE, que é esse form aqui que contém os dados principais da NFE. Bom, inicialmente nós temos aqui um controller padrão, né? A action que vai receber as requisições é o fiscal, nota fiscal, cabe detalhe action, tá? Então aqui no pacote escrita fiscal servidor, nós temos aqui a classe fiscal, nota fiscal, cabe detalhe action, tá? Inicialmente nós temos a definição do nome da action, o método execute command identifica a ação que será executada no momento. Então voltando aqui no controller, é um controller parecido com o que nós vimos lá na tela de cadastramento dos parâmetros, tá? A diferença aqui que nós temos é que ao invés de ter vários detalhes com grids, aqui nós temos um detalhe que é um form, tá? Então
nós precisamos aqui fazer o seguinte procedimento. Se for somente consulta, nós definimos aqui inicialmente o form dados NFE para o modo somente leitura e chamamos o método reload, tá? Que vai executar aqui o método load data. Se o usuário abrir esse form nessa tela para inserção de uma nova nota, nós mudamos o modo desse form dados NFE para o modo de insert, mudamos também para o modo de insert o form emitente, chamamos o método reload data das grids cupom fiscais e também da grid de produtos, ok? E chamamos aqui o método valores padrão, tá? Que está aqui na mesma classe, fiscal, nota fiscal, detalhe, controller. O que esse método faz? Ele vai apenas definir alguns valores padrões para os dados aqui da NFE, ok? Então ele define aqui o tipo de operação, o código do modelo, a série, a natureza da operação, a data de emissão, data de entrada e saída, hora de entrada e saída, base de cálculo de ICMS, ICMS, total de produtos, base de cálculo de ICMS, valor do ICMS, valor do IPI, valor do PIS, COFINS, frete, seguro, despesas acessórias, desconto e também o valor total, ok? Bom, então continuando aqui, nós temos o método load data do controller. Tá? Então, ao chamar esse método load data, será realizada aqui uma requisição para o servidor, onde nós iremos informar como parâmetro que é uma ação de load e o ID dessa nota fiscal cabeçalho. Tá? Então, aqui no lado do servidor, identificou-se que é uma ação de load, buscamos o ID dessa nota fiscal, que será carregada, buscamos os dados dessa nota no banco de dados e retornamos com essas informações para a aplicação cliente. Tá? Ao terminar de carregar os dados dessa nota fiscal, o que o sistema vai fazer aqui? Automaticamente vai executar aqui o método load data completed. Tá? Nós vamos realizar aqui uma verificação. Se não ocorreu erro ao carregar os dados dessa nota, nós iremos aqui definir o atributo PK lá do emitente controller, e logo depois chamar o método reload desse form. Tá? Definimos também o método, o atributo PK do produto controller e chamamos o método reload data. Tá? Definimos também o atributo PK lá da classe cupom fiscal controller, né? Chamamos o método reload data da grid para que recarregue os dados referentes a esta grid. Tá? Então vocês podem ver que o desenvolvimento aqui foi seguido o mesmo padrão lá da tela de detalhe do cadastramento dos parâmetros. Tá? Então aqui nós não temos nenhum segredo em relação ao que já foi desenvolvido anteriormente. Tá? No método insert record, tá? A diferença que nós temos aqui é que no form nós chamamos primeiramente o método save, tá? Lá do form emitente, que é o form aqui que vai cadastrar os dados do emitente ou do destinatário, já que os dados estão em uma mesma tabela. Tá? Então nós chamamos aqui o método save. Se ocorrer algum problema ao executar esse método save, nós retornamos aqui uma mensagem de erro para o usuário, tá? Informando que houve um erro ao salvar os dados do emitente destinatário. Caso contrário, nós continuamos com o procedimento de inserção da nova nota. Nós vamos buscar os dados do emitente, vamos buscar os produtos, né, que o usuário informou para essa nota, os cupons fiscais vinculados a essa nota e vamos realizar uma requisição para o servidor, passando como parâmetro a ação de insert, os dados da NFE, os dados do emitente, os produtos e os cupons fiscais. Tá? Então aqui no lado do servidor, identificou-se que é uma ação de insert, busca-se os parâmetros informados, salva-se os dados da nota fiscal, salva os dados do emitente, salva os dados dos produtos e os cupons fiscais vinculados. Tá? Logo depois retorna com o resultado para a aplicação cliente. Executou com sucesso essa inserção dos dados, recarregamos os dados da tela de grid
emitimos uma mensagem para o usuário, tá? Nós temos aqui o método beforeInsertGrid, tá? O que nós fazemos aqui quando o usuário ele clicar, na verdade não é beforeInsertGrid, tá? É beforeEditData. Então, qual o procedimento? Quando o usuário clicar aqui nesse botão de Edit, tá? Esse botão de Edit ele está vinculado ao form dados NFE. Então, quando o usuário clicar nesse botão, nós iremos fazer o quê? Passar a grid, né? Aliás, o form emitente destinatário para o modo de edição, ok? Depois retornamos verdadeiro. Então, o que vai acontecer? Nós vamos clicar nesse botão, ele vai passar esse modo para o modo de edição e também o modo do destinatário, né? Emitente destinatário, para edição também, para que ele possa editar os dados do emitente e do destinatário, ok? O método updateRecord é praticamente igual ao insertRecord, tá? Chamamos o método save do form emitente. Se ocorrer um erro, informamos uma mensagem para o usuário. Caso contrário, buscamos os dados do emitente, os produtos, os cupons fiscais e realizamos uma requisição para o servidor, informando a ação de update e os objetos que serão alterados ou, no caso, os objetos serão alterados, tá? Então aqui no servidor, identificou-se que é uma ação de update, buscamos os parâmetros informados, alteramos os dados da nota fiscal, alteramos os dados do emitente, primeiramente excluímos os dados das notas fiscais, né? No caso, os detalhes, né, dessa nota fiscal, excluímos os cupons fiscais vinculados, depois incluímos novamente os novos produtos e os novos cupons fiscais e retornamos com o resultado para a aplicação cliente, tá? Depois de editados os dados, recarregamos os dados lá da tela de grid e emitimos uma mensagem para o usuário, tá? Aqui nós temos o método atualiza totais, tá? Esse método ele é chamado lá pelo controller aqui da grid de produtos, tá? Para que para que o sistema atualize os dados aqui dos totais da nota fiscal, né? Como a base de cálculo ICMS, valor do frete, além dessas outras informações também, como total de produtos e total da nota, tá? Então aqui nós temos esse método atualiza totais, onde ele vai buscar atualizar essas informações, ok? Bom, os controllers, né, das grids e dos forms, do form do emitente, são controllers padrões, né, de tela mestre detalhe. Então vamos abrir aqui o controller do emitente destinatário, vamos abrir aqui também o controller dos produtos e o controller dos cupons fiscais, tá? Bom, primeiramente aqui os cupons fiscais, nós temos a definição do nome da ação do servidor, que é o fiscal, nota fiscal CF Grid Action, tá? Que no caso aqui é esta classe, é uma action padrão, tá? Primeiramente identifique-se a ação a ser executada, logo depois no método load, vai buscar os cupons fiscais de acordo com a vinculação, né, da nota fiscal, onde vai ser recebido aqui como parâmetro o ID da nota fiscal cabeçalho e vai ser retornado as informações desses cupons fiscais lá para a aplicação cliente, tá? Somente o método load data aqui no controller, que vai realizar a requisição para o servidor. Os métodos insert records, update records e delete records não realizam requisições para o servidor, tá? Eles apenas salvam os dados em um objeto na memória, ok? Bom, o nota fiscal det grid controller também segue o mesmo padrão, tá? A diferença que nós temos aqui em relação ao controller lá da grid de cupons fiscais é que ao inserir um registro, né, um produto, nós iremos aqui fazer um procedimento um pouco diferente, tá? Primeiramente nós temos que definir alguns atributos desses produtos. Então nós definimos aqui
o número do item, o valor bruto de produtos, que no caso aqui nós fazemos uma conta, né? Nós pegamos aqui o valor unitário comercial e multiplicamos pela quantidade comercial, no caso a quantidade que foi informada lá pelo usuário. E logo depois definimos aqui o valor total, tá? Que vai ser igual aqui ao valor bruto de produtos. Tá? Logo depois nós retornamos essas informações para a grid de produtos. E aqui também nós não temos requisição para o servidor. Tá? Nós estamos apenas armazenando esses dados em um objeto na memória. Ok? Os métodos update e delete são métodos padrões que nós vimos aí anteriormente nas outras grids, né, nas outras actions, aliás, nos outros controles de detalhe. Tá? A action que vai receber as requisições desse controller é o fiscal, nota fiscal, that_grid_action. Tá? É uma action padrão. O método execute command identifica a ação a ser executada. O método load busca os produtos, né, os detalhes de determinada nota e retorna com as informações lá para a aplicação cliente. Tá? O controller aqui do form emitente destinatário, ele é um controller um pouco diferente dos da grid. Tá? Então nós temos aqui primeiramente a definição do nome da action lá no servidor, que no caso aqui é o fiscal nota, aliás, é o fiscal emitente destinatário detalhe action. Tá? O método load data vai realizar uma requisição para o servidor, ele vai passar a ação de load e a string pk. Tá? Aqui no sistema identificou-se que é uma ação de load, executa-se então o método load. Tá? Então nós vamos buscar os dados do emitente ou destinatário, né? Dependendo aí da situação, se for uma nota de entrada ou uma nota de saída, já que os dados estão armazenados aqui na mesma tabela. Tá? Então, logo depois retornamos com essas informações para a aplicação cliente. Tá? Nós temos aqui uma pequena diferença no modo de consulta ao banco de dados, mas o procedimento é praticamente o mesmo. Né? Os métodos insert, update também não realizam requisições para o servidor, eles apenas guardam, né, armazenam os dados desse objeto na memória. Tá? Aqui nós não temos o método delete para os dados do emitente ou destinatário. Nós não podemos excluir os dados do emitente ou destinatário de uma nota fiscal. Ok? Bom, então esse é o código-fonte, né, que nós desenvolvemos aqui para a tela de cadastramento dos registros de entrada e saída do módulo escrita fiscal.